Olá pessoal, tudo bem? Vamos finalizar aqui as últimas funções e operações do Relax para a gente contemplar aí toda a base da álgebra relacional. Nós temos aqui essas três últimas operações de junção, né, de join, que a gente acabou não vendo em relação à nossa última aula. E vamos começar por elas, né? Então, temos o left semi-join e o right semi-join. Eles são similares, né? A única coisa que muda é em relação à tabela ali que está sendo utilizada como referência para a operação de junção, tá bom? Mas vamos lá, vou começar explicando baseado no left semi-join. O que é que o left semi-join vai fazer? Ele vai fazer a mesma lógica do left, né? Ou seja, ele vai considerar todos os registros que estão na esquerda, tá? E no caso também vai contemplar com o que está na direita, tá bom? Só que o left semi-join, ele vai fazer uma coisa diferente em relação a isso. Porque ele vai considerar apenas o que contempla, né? Ou seja, o que está na esquerda e que também está na direita, né? Ou seja, tá nos dois, né? Só que ele também, no final das contas, vai trazer apenas as colunas da esquerda, tá? Ele não vai trazer as colunas da direita, como acontece no left, tá? Então, essa é a diferença, tá? Entre o left semi-join e o left join. E o right semi-join é a mesma ideia, só que a tabela de referência vai estar na direita em vez da esquerda, né? E quando eu falo tabela de referência, é onde ele vai considerar, né? Tipo, os registros daqui, né? Vão ter que bater com o do outro lado e no fim ele vai trazer as colunas, né? Que estão na tabela de referência. Bom, vamos fazer um exemplo, né? Acho que nada mais do que justo para a gente entender a aplicação disso tudo. Vamos imaginar o seguinte cenário, em que eu queira captar todos os supervisores, né, de algum empregado, tá? E, claro, a gente poderia simplesmente fazer isso, né, para uma projeção para pegar só o INSS, mas vamos supor que eu não quero fazer só a projeção, né, e pegar o INSS. Eu quero o INSS e eu quero o nome, né, do empregado, né, por exemplo. E aí, como é que a gente faz isso, né? No resultado final? Bom, vamos lá. Primeiro, vamos fazer aqui uma projeção, tá? Em que a gente vai pegar o NSS supervisor e o pnome, isso dentro de empregado, tá? Se a gente rodar isso aqui, tá? Eu vou ter aqui, ó, 7 empregados, né? Aqui eu vou ter o NSS, né, do supervisor de cada um, né? Dois aqui não tem supervisor, né? Então eles estão nulos. E aqui temos o nome, tá? Do empregado. Só que esse aqui é o nome do empregado que é o supervisionado, não o supervisor, né? Então, tô só pegando aqui para mostrar para vocês, né, para lembrar o contexto. Então, vamos tirar esse pnome e vamos considerar só o NSS supervisor. E aí agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai lidar da seguinte forma: a gente precisa fazer uma junção, considerando o NSS supervisor, com o NSS aqui de empregado. Só que é o que acontece, no caso aqui do left e do right, né, semi-join, essa lógica de semi-join, vocês podem ver que ele não mostra a possibilidade de eu especificar uma condição. Porque nesse caso, ele vai pegar pelo nome da coluna ser idêntico, né, e vai fazer a lógica do join a partir disso. Pelo menos aqui no Relax, né, ele tem essa limitação. Então, a gente vai ter que fazer um processo aqui de renomear essa coluna, né? Então, para isso, a gente vai usar essa operação aqui de renomear. E aí, ela vai ser da seguinte forma. A gente quer pegar um NSS supervisor, né? E eu quero renomear ela, né? Para só NSS, tá? Porque aí a gente vai ficar, né, nesse contexto aqui, com o mesmo nome do NSS do empregado aqui original, tá? Lembrando, você tem que fazer essa projeção aqui, né, que é o que a gente quer, porque se eu não fizer e tentar fazer renomear aqui, ó, ele vai dar erro, né? Por que ele vai dar erro? Porque já existe na empregado como um todo, existe a NSS. Então eu tenho que fazer a projeção para pegar só o NSS supervisor, e aí nesse contexto aqui que só tem um NSS supervisor, eu consigo deixar ela como NSS, tá bom? Bom, depois disso, né, a gente pode simplesmente rodar aqui só para vocês verem, né, que no fim eu vou ter NSS, aqui tem um NSS supervisor, tá? Só que perceba que agora só estão 4 linhas, né? Quando a gente fez a primeira consulta eu tinha 7. Por que que isso aconteceu?
Porque nesse caso aqui, tá, da projeção e tal, ele não considerou valores repetidos, né? Então a gente tinha dois valores nulos, né? Tinha algum supervisor aqui que tinha dois supervisionados, né? E nesse caso ele manteve apenas os valores distintos, né? Ele não manteve os repetidos, tá? Quando a gente fez justamente aqui a lógica de renomeação, tá bom? Beleza. Dito isso, agora o que é que a gente faz? A gente pode descartar esse nulo, porque não me interessa, né? O nulo é só dizendo que, ó, não tem supervisor. Só que aí não faz sentido, né? Eu tenho um INSS null como supervisor, né? Então, para isso a gente basta aplicar um sigma aqui. E eu quero justamente hoje o INSS é diferente de null, né? Eu deixo assim em maiúsculo, e ele entende que eu estou me referindo a esse tipo de dado aqui, né? Perfeito. Se eu rodar isso aqui, você vai ver que agora eu só tenho 3, né? Ele mandou o null embora. Perfeito. Vou armazenar essa tabela em supervisores, tá? Bom, aqui ele vai dar um erro porque, né, eu armazenei numa variável, eu tenho que fazer alguma consulta que tenha um output, né? E aí agora o que é que a gente vai fazer? Eu quero pegar agora as informações desses supervisores, né? Eu tenho todos os supervisores, né? Mas eu quero pegar, por exemplo, o nome deles. Então, para isso, a gente precisa fazer um join com empregado. Então, ó, supervisores, né? E aí eu vou ter o empregado aqui, né? Só que aí, né? Que informação, né? Eu vou querer no final, né? Eu quero do lado do supervisor ou eu quero do lado de empregado? Bom, eu quero do lado do empregado, né? Porque eu justamente quero considerar o INSS vai ser o mesmo, né? Então eu já sei que o cara é um supervisor, mas eu quero pegar o nome dele. Então para isso a gente vai usar o write semi-join, tá? Então se eu rodar aqui, olha o que é que vai acontecer. Ele manteve as 3 linhas. Perceba que empregado tem 7, aqui tem 3 linhas. E aí ele manteve aqui apenas os supervisores, né? Ou seja, por mais que no write, né, o empregado tenha linha que só tenha nele, ele não considera isso, né? Ele considera o que está em empregado e o que está em supervisor, mas no final ele traz apenas o que está em empregado, né? As colunas, né? Tá vendo? Então, ó, no final aqui a gente tem todas as colunas, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente pode só filtrar o que a gente quer. Nesse caso, digamos que eu queira o pnome, né? Então, basta aqui no final, né? Eu coloco isso aqui como se fosse uma tabela, né? E aí eu boto aqui um sigma. Sigma não, perdão. É uma projeção em que eu vou considerar o INSS e o pnome, por exemplo. Então, agora, beleza. Eu sei que Fernando, Carlos e Alicia são os supervisores aqui. Então, olha só que legal, né? Como as coisas funcionam. Se eu trocar aqui para left, provavelmente eu vou ter um erro, tá? Então, eu botei aqui o left semi-join e vou executar. Perceba que ele deu um erro porque o pnome não existe, porque provavelmente ele só trouxe o INSS, né? Então, podemos até tirar aqui só para vocês verem. E no fim, ó, ficou só o INSS porque é um left, né? Então, ele pegou só o que estava de coluna no lado esquerdo, que nesse caso é só o INSS. Muito legal, né, pessoal? Bom, esses são os semi-joins, né? E aí, por fim, nós temos um anti-join. O que é que o anti-join faz? Ele, digamos que faz o oposto de tudo que a junção faz. A junção, ela sempre vai buscar as linhas correspondentes. Em alguns casos, ela considera, além das correspondentes, as não correspondentes para algum lado, né? Ou todas, no geral, né? Correspondentes e não correspondentes, independente de qual lado seja, né? Se a gente pensar no outer, né? No full outer join, por exemplo. Mas aqui o anti-join, ele é focado só no não correspondente, tá? Então imagina um caso que eu vou apenas buscar o que não corresponde. Não me interessa os casos que correspondem, né? Então, digamos que em vez de eu querer, por exemplo, checar em relação a quem é supervisor, digamos que eu queira checar em relação a quem não é supervisor. Então, para isso, né, eu vou inverter aqui a lógica, né? Só botar os supervisores aqui. E aí, vamos botar aqui anti-join, né? Ou seja, ele vai considerar apenas o que está em empregado e não está no supervisores. Novamente, né, usando o INSS, né? O nome da coluna que é idêntico em relação às duas tabelas. Se eu executar isso aqui... sim, eu tinha selecionado, perdão. Isso que não tinha dado certo. Pronto, ó. Perceba agora que ele trouxe os empregados que não são supervisores, né? A Helena, Vinícius, Jennifer e John, né? São 4, né? A gente tem 3 supervisores e 4 funcionários, totaliza aí
7 funcionários no total, né? Então, tá certinho, né? Faz sentido. E aí a gente simplesmente checou isso, né? Ou seja, só as pessoas que não são supervisores utilizando essa lógica aqui de anti-join, tá? E um detalhe também, percebam que ele manteve, né, apenas as colunas do lado, né, aqui esquerdo em relação ao anti-join, né? Então também ele mantém meio que essa característica um pouco ali do semi-join, né? Ele só vai trazer do lado aqui, tá? Da tabela de referência, que é o do lado esquerdo aqui pela lógica aqui da setinha, tá bom? Se eu inverter aqui, né, ou seja, eu fazer supervisor em relação ao empregado, na realidade eu vou estar, né, no fim, não obtendo nenhuma linha, né? Porque assim, o que é que tá, não, tá apenas em supervisor? Nenhum, né? Porque quem é supervisor também é empregado, né? Então, no fim, ó, ele só trouxe o INSS, que é a coluna que eu tenho no lado esquerdo, mas não trouxe nenhum valor, porque todos os supervisores são empregados, né? Então, olha só que legal, né? Só a inversão da lógica muda bastante assim o significado do resultado final. Bom, então temos aqui, né, essa lógica. E aí, aqui no geral que tem coisas que eu já mostrei para vocês, né, que foi atribuição, você também comentar em linha, comentar em mais de uma linha, né? É isso que a gente já tinha apresentado. E aqui tem essa última coisa, né, que eu não tinha mostrado para vocês, que é a relação aninhada, né? Então você pode, né, por exemplo, criar uma tabela aqui dentro, né, da lógica de consulta, né? Se você quiser criar alguma tabela hardcoded e tal, você pode estar fazendo isso e estar utilizando dentro aqui do teu Relax, né? Que no caso fugiria dessas relações que temos aqui do editor, tá? Então, esse aqui é um exemplo, né, de uso aqui da relação aninhada, tá? Por fim, aqui tu tem fazer essa relação aninhada por editor, né? Você também pode inserir uma data, né? Se quiser, né? Você clica aqui, ó, ele seleciona aqui um date, né? Um objeto data, se você estiver lidando com algo nesse sentido, né? E por fim, você pode substituir operadores automaticamente, né? Então, se eu selecionar aqui um operador, né? Eu posso vir aqui e ele fazer alguma substituição, né? Mas, enfim, né? Isso é só para agilizar alguma troca, né? Não é necessariamente uma coisa que tenha uma lógica aqui de consulta, né? Bom, fora isso, o que é que falta eu mostrar para vocês? Se eu vier aqui na aba de ajuda, né, ele vai abrir a aba da documentação. E bom, aqui na documentação vai ter muito do que a gente já falou, né? As junções aqui, a parte também de projeção, ordenação, agrupamento, né? E tal. Mas se vocês descerem um pouco, né, e procurarem o mix, né, esse tópico aqui, vocês vão ver que tem esse value expressions. O que é isso aqui? São funções, né, são coisas reservadas que ajudam a fazer determinadas lógicas, né, determinadas operações. Então, por exemplo, tem os operadores lógicos, né, o AND, o OR, o SHOR, o NOT, né, que a gente chegou a falar um pouco deles, né, aí por cima, né. Então, o AND, né, ele vai fazer a lógica booleana, né, que os dois têm que serem verdadeiros para isso aqui no final dar verdadeiro. O OR, né, que um deles basta ser verdadeiro para o resultado final dar verdadeiro. Né. O SHOR é que um dos lados, né, apenas tem que ser um valor true, né? Ou seja, se os dois forem true, ele resulta em false, né? E se os dois forem false, ele retorna false também. E o not é a negação, né? Ou seja, se isso aqui é true, ele devolve false, né? Ele inverte, tá? Aí aqui tá aqueles sinais, né? O de verificação é o mesmo valor, se é diferente, menor que, maior que, né? Enfim, tudo que a gente viu. E aqui para baixo tem algumas coisas um pouco mais específicas, né? Você tem, por exemplo, né, a parte de like e I like, né? Que no caso o like ele vai comparar, né? Ou seja, ele vai ver se esse A dois pontos string, né? Ou seja, esse atributo A, se ele possui dentro dele o pattern escrito, né? Especificamente pattern desse jeito. Mas aí ele suporta, né? Você colocar algumas coisas, né? Que ele até explica aqui, por exemplo, né? Se você botar uma porcentagem aqui antes, né? No comecinho, ele vai aceitar qualquer coisa que tenha escrito pro pattern vir depois. Então, tipo, se tiver a pattern, ele considera, tá? E o alike, né? É a mesma coisa, só que o que muda é que ele é case sensitive, né? Ou seja, se tiver diferença entre maiúsculo e minúsculo, isso vai fazer mais impacto no I like do que no like, né? Aí tem usando o regex também para fazer essa comparação. Você tem as operações numéricas, né? Para, por exemplo, arredondar
para, por exemplo, você pegar um número randômico, né, entre 0 e 1, você verificar o índice, né, daquela linha, né, tipo, qual o índice daquela linha numa determinada tabela, né. Tem um length para você checar o tamanho de uma string, né. Tem aquelas operações de data, né, que você pode simplesmente criar um objeto de data, como a gente viu. Você pode fazer uma adição de data em dias, você pode subtrair uma data, né, em dias também. Tem a parte aqui de timestamp, você pode extrair o ano, mês, dia do mês, hora, minuto e segundo. Tem um concact, que você pode concatenar colunas, né? Então, estão 3 colunas com informações que eu quero juntar elas num resultado final. Você pode usar o concat para isso. Upper lower vai lidar com case sensitive, né? Upper vai deixar tudo maiúsculo e lower vai deixar tudo minúsculo, né? Enfim, tem muitas operações aqui, né? Bastante. Eu não vou entrar muito no detalhe delas, tá? Porque eu entendo que isso. Tem algumas aqui que são até bem específicas, porque elas entram aqui em coisas matemáticas, né? Tipo raiz quadrada, logaritmo, né? Arredondamento, né? Ah, do número, tá? Mas, basicamente, elas vão provavelmente ser muito úteis aí nos exercícios, tá? Por isso que eu não vou entrar muito no detalhe, porque vai ser basicamente eu ler aqui a documentação, tá? Se eu ficar entrando muito a fundo. O que eu quero só mostrar pra vocês aqui, que é um pouquinho diferente, essas duas coisas aqui no final, tá? Que é o coalesce, eu sempre não consigo pronunciar esse nome aqui, mas basicamente o que é que acontece? Imagina que tu tem 2 colunas e tu quer que ele pegue, né, o valor de uma dessas colunas considerando valores não nulos. Então imagina, tem a coluna A, tem a coluna B. Os valores em que a coluna A for não nula, eu quero que ele pegue a A. Mas se a A for nula, eu quero que ele veja se a B também é não nula. Se a B for não nula, aí ele pega o valor da B, entendeu? Então imagina que, por exemplo, você tem dados de cliente que podem vir de 2 tabelas diferentes, certo? Só que o mesmo cliente ele pode aparecer nessas 2 tabelas, né? Mas por algum motivo o nome do cliente em uma pode estar nulo, no outro pode estar presente. Então, se você quiser montar um tabelão final juntando as informações, considerando as não nulas, você pode usar o coalesce para justamente fazer essa lógica, né? Que é tipo, eu quero pegar o valor não nulo, né, da primeira tabela do nome do cliente. Se o cliente não tiver o nome aqui, eu quero que ele vá na segunda tabela e verifique se não é nulo. Se for não nulo, aí ele pega. Se no fim as duas forem nulas, aí não tem jeito, né? Mas enfim, essa operação aqui ela é bem comum de ser feita, tá? E esse aqui é o caso when condition then, né? Isso aqui é bem legal porque ele vai retornar um valor a partir de uma determinada condição, né? Então você pode justamente colocar alguma condição aqui e aí dependendo dos resultados você pode, né, ir colocando resultados e ir concatenando com outras cláusulas when, né? Então imagina que tipo assim, se o cliente ele ganha menos que R$ 2.000, eu vou colocar ele como, sei lá, júnior. Se ele ganha entre 2.000 a 5.000, pleno. Se é, se é de 5.000 a 9.000, eu colocar, sei lá, pleno 2. 9.000 a 10.000, pleno 3. 10.000 para cima, sênior, né? Enfim, você poderia fazer esse tipo de coisa com o caso when, né? Você vai botando as condições, né, das faixas salariais e aí no final você retorna um resultado e monta como se fosse uma categoria, né? Você pode colocar isso, por exemplo, adicionado a uma determinada coluna, né, de uma tabela final. Então, isso aqui é bem interessante e também é bem útil, né? Bastante comum de ser utilizado. Um detalhe aqui é que todos os valores, né, que vão ser gerados, eles têm que ser da mesma tipagem de dados, né? Então você não pode gerar, por exemplo, para um caso ali, você gerar um número e para o outro gerar uma string. Não, ou tudo é string ou tudo é número, tá bom? Bom, é isso, tá? Vocês vão ter os exercícios que parte deles vocês vão ter que explorar, né? Utilizar algumas dessas funções, né? Claro que eu vou estar focalizando naqueles que são mais comuns, né? Esses aqui que são mais específicos da matemática e tal, eu não vou chegar a explorar, tá? Mas fica aqui a referência para vocês e vocês saberem a existência disso, tá? Porque é importante e é comum em alguns determinados desafios, né, e problemas a gente resolver, né, esse tipo de coisa. Então, é isso, pessoal. Espero que tenha dado para compreender, né, e ver esse restante das operações.
Aguardo vocês nas próximas aulas.